Ezequiel é alguém diferente. Ezequiel é um homem de fé. E o texto vai dizer que Deus decide pegar Ezequiel e levantá-lo. Mas sabia que havia algo entre Deus e Ezequiel? Uma forma que Deus tinha de tocar Ezequiel. E eu vou lhe dizer como. Geralmente, como Deus tocava Ezequiel, era puxando pelo cabelo da cabeça. Nossa, Roberto, radicalizou não? Se você ler Ezequiel capítulo 2, o profeta vai dizer assim: e estava eu às margens do rio Quebar, e de repente me veio uma mão forte do Senhor, e me levantou sobre o cabelo do couro da minha cabeça, e me colocou de pé. Eu acho radical essa expressão, só que eu entendo, eu preciso espiritualizar isso, porque o texto é espiritual. Deus, ele sabe como trata com cada um. Deus, ele sabe como mexe com cada um. Deus, ele sabe como desperta cada um. Ora, já percebeu que Deus tem algumas formas de ter intimidade com cada um de nós? Tem gente que Deus acorda pela madrugada para orar. Tem gente que Deus usa outras pessoas na rua para falar com ela. Tem gente que Deus usa animais para poder chamar a atenção dela, para poder chamar a atenção dele. Só que no caso de Ezequiel, Deus levantou Ezequiel pelo cabelo da cabeça e o colocou de pé. E eu não sei se você tem fé para receber essa palavra, mas eu vou liberar ela mesmo assim. Eu não sei se você está de pé, se você está deitada ou se você está sentada, mas nesse momento, se preciso for, Deus te levantar pelo cabelo da tua cabeça para fazer você ficar de pé, esse momento será real, porque Deus, ele sabe como chama a atenção de cada um de nós. E essa era a forma que costumeiramente Deus se encarregava de chamar a atenção de Ezequiel. E no capítulo 37, o mesmo profeta, o mesmo Ezequiel, ele vai dizer que Deus o coloca de pé, e a mão do Senhor veio sobre mim e me colocou no meio de um vale cheio de ossos sequíssimos. Essa daqui é para você que não gosta de provações. Essa daqui é para você que não gosta de momentos ruins. Cuidado, que nem todo lugar de bonança é Deus que te coloca. Cuidado, que nem todas as palavras de positividade é Deus que fala. E eu vou lhe provar. Você lembra do capítulo de número 4 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas? O texto vai dizer que após ser batizado, o Espírito conduz Jesus para o deserto. Mas quando chega no deserto, o diabo o conduz até um alto cume de uma montanha. Roberto, eu não entendi. Quem leva Jesus para o deserto é o Espírito, mas quem leva Jesus para o alto é o diabo. Quem colocou Ezequiel no vale não foi o diabo. Quem colocou Ezequiel no vale não foram os demônios. Quem colocou Ezequiel no vale foi o próprio Deus. Segura que eu vou transmitir isso aqui. Eu sei que hoje está difícil, as coisas não estão dando tão certo como você queria, mas existem vales que é o próprio Deus que nos coloca. Existem vales que é o próprio Deus que nos leva. Ora, por que é que Deus leva Ezequiel para o vale? Para duas coisas em especial. Vou falar a primeira. Mostrar para ele que ele tem poder para devolver à vida aquilo que já estava morto. Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 10. Lázaro estava morto de 4 dias, cheirava mal. Mas quando Jesus se aproxima da tumba, ele gritou alto e forte para a morte ouvir: Lázaro, sai para fora. O silêncio da morte foi quebrado. A voz de Jesus entrou dentro do sepulcro, trazendo vida àquele defunto. Quando Ezequiel é colocado no meio do vale,
ele pergunta para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Ele faz uma pergunta muito, mas muito estreita de se responder. Só que o profeta é sábio. Ele diz: Senhor, tu sabes. Porque tem momento que não adianta você falar o que você pensa. Tem momentos que não adianta você falar o que você acha. Tem momentos que, por mais pareçam ser de final, não adianta você dar a sua sugestão. Há momentos que não adianta você tentar explicar o que você sabe ou o que você pensa. A única alternativa é dizer: tu sabes. Tem alguém que entrou aqui e precisava dessa resposta. Alguém disse para você: não tem mais condição disso se resolver. Alguém perguntou e disse para você, se perguntou não, falou para você assim: não tem mais como isso dar certo. Não tem mais como essas coisas se solucionarem. E você disse: mas Deus sabe. Ah, se Ele sabe. Algumas pessoas estão olhando porque está no fundo, porque está no término, porque está no final. Algumas pessoas estão criticando, zombando, zombaria, descrença, desvalorização. Mas Deus está perguntando para o profeta: poderão reviver esses ossos? E o interessante, porque ele não fala dos cadáveres, ele fala do que sobrou, do resto mortal, os ossos. O profeta olha e claro que a olho nu não tem como reviver. Só que já que Deus faz uma resposta, uma pergunta impossível, o profeta responde de forma impossível: tu sabes. Quando Ezequiel fala tu sabes, ele está fazendo alusão ao Salmo de número 139, no verso de número 8, quando o salmista abriu a boca para dizer assim: quando eu ainda não existia e nem havia estrutura de ossos no ventre da minha mãe, lá no íntimo de uma forma terrível, tu me conheceste. Ezequiel estava dizendo: esses ossos estão aqui, mas antes que ele chegasse nesse estado, o Senhor conhecia. E antes que esses ossos existissem na carne da matéria, o Senhor também já conhecia. O profeta estava dizendo: olha, aqui tem ossos, mas se o Senhor quiser também vai ter carne. Tem gente que está aqui e não entendeu por que é que entrou no vale. Tem gente que está aqui e não entendeu por que é que entrou na luta. Não entendeu por que é de tantos vendavais na sua vida. Deus está querendo te ensinar algo. Deus está colocando você diante do impossível para mostrar que só Ele pode fazer. Poderia haver um corpo machucado ali e Deus dizer: tu podes levantar, Ezequiel? Claro, estava na condição dele. Poderia haver soldados feridos e Deus dizer: Ezequiel, dá para ajudar? E claro, estaria na condição do profeta ajudar. Só que Deus coloca o profeta diante de uma causa impossível, para mostrar para ele que o possível o profeta faz, mas o impossível só Deus pode fazer. Eu sinto Deus nessa palavra. O possível você faz, a educação você dá. Tem direção isso aqui. Os ensinamentos você dá. A comida na mesa você coloca. O sapato nos pés, de calçar nos pés você compra. A farda da escola você providencia. Mas tem coisa que somente Deus faz. Eu vou falar. Tem coisa que está fora do teu alcance, minha querida. Tem coisa que está fora do teu alcance, meu querido. É por isso que Deus te traz aqui para te dizer: você está no meio do vale, mas não está abandonada. Oh glória!
Você está no meio da luta, mas não está esquecida. Você está no meio da situação difícil, mas não está sozinha. É por isso que Deus é quem leva o profeta para o vale. Sabe por quê? Porque Deus jamais vai te colocar numa luta que você não tenha ferramenta ou não tenha guarnição para combater. Eu vou melhorar isso aqui para você entender. Eu vou melhorar para você entender. Tem gente que não está entendendo. Deus coloca ele na prova, mas dentro dessa prova, Deus também tem porta de escape, porque é Deus quem leva o profeta para dentro do vale e fica de cima. Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Tu sabes, Senhor. Eu libero ou não? Libero? Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar, aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui: tu está na luta, mas não está só. Tu está no meio da zombaria, mas tu não estás só. Tu estás no meio da covardia, mas tu não estás só. Muitos adversários te cercando, mas você não está só. Tem gente que está olhando para você dizendo: ela está no meio da prova, ela está no meio do vale, ela está no olho do furacão. Só que não entendem que o vale está à sua volta e você está no... Vou liberar, meu Deus. Você está no centro do vale, mas não está caída. Uma coisa está no vale no chão, outra coisa está no vale de pé. Parece que o diabo olha e diz assim: tem muitas e muitas ossadas de pessoas que estão no chão. E por que é que ela está de pé no meio do vale? Porque o Deus que te coloca no vale também é o Deus que te sustenta nele. Capítulo 10 de 1 Coríntios. Não veio sobre vós tentação senão humana, pois Deus não te deixará tentar além daquilo que possais suportar. Segura que essa veio temperada, porque juntamente com a prova dará Deus também o escape. Você está no vale, mas não está caída. Você está no vale, mas não está abandonada. Você está no vale, mas não está desacompanhada. O Deus que te colocou no vale está te sustentando de pé e te trouxe aqui para te dizer: uma coisa está no vale e outra coisa está caída no vale. Tem gente que não está entendendo como é que você está rodeada de problemas dentro do vale, mas continua de pé. Ela está de pé como? A volta dela só tem ossos. Detalhe: Ezequiel está no meio do vale, mas ele não pisa nos ossos. Essa daqui é para você que gosta de humilhar, que gosta de pisar, que embora esteja passando um momento difícil, tem alguém que está numa fase mais difícil que a sua. Ezequiel olha para os ossos, mas ele não consegue dar um passo sequer, nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Porque ele sabia que se ele pisasse em algum daqueles ossos sequíssimos, quebraria. Ezequiel está dizendo para mim e para você: não é porque está no chão que você tenha o direito de piorar a vida de alguém. Não é porque está arruinado que você tenha o direito de zombar de alguém. Sabe aquela pessoa que tem a língua venenosa e olha para a situação alheia e diz assim: olha aí, o filho está nas drogas, está pagando com a língua. Só que quem falou isso está tendo um problema semelhante dentro de casa, ou seja, está no vale e continua pisando, está no vale e continua humilhando. Ezequiel está dentro do vale, mas ele não tem coragem de pisar em um osso daquele, porque ele sabe
que quem está de pé se segure para que não caia. Quando Ezequiel diz, tu sabes, Senhor, Deus diz para ele, então profetiza. Quando ele profetiza, o vento sopra dos 4 cantos. Agora isso que eu vou falar aqui é para arrancar urubu do toco e tatu da toca. Existem 3 ossos menores na estrutura da anatomia do nosso corpo. E esses ossos estão compostos dentro do nosso ouvido. Quem trabalha na parte de ciência, na parte de humanas, na parte da saúde vai entender. 3 ossos: martelo, estribo e bigorna. Perceba que esses 3 ossos, de cada pessoa, haviam 3 ossos desses. E o que eu acho mais interessante é que quando ele profetiza, o texto vai dizer que houve um ruído. E quando houve o ruído, houve um estralo. E ele percebeu que os ossos começaram a se juntar. Mas sabe de onde veio o comando? Do céu. E sabe quem é que escuta primeiro? Os ossos pequenos. Roberto, como assim? É porque no reino de Deus há uma inversão de valores. No reino de Deus, abençoado primeiro não é quem é grande. Abençoado primeiro é quem é pequeno. No reino de Deus, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. No reino de Deus, não são as coisas grandes que têm valor, mas sim a intensidade das pequenas. No reino de Deus, o humilhado é exaltado e o exaltado é humilhado. No reino de Deus, não é o que você tem, mas o que você é. É por isso que a lição é muito clara. São os 3 pequenos ossos que começam a estralar. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: a essência não está no volume. A essência não está no tamanho. A essência está na qualidade. Esses 3 pequenos ossos são responsáveis por mandar os sinais para o cerebelo e do cerebelo para o cérebro. Sabe o que eu acho interessante? Que um dos maiores ossos que o nosso corpo pode possuir, além da coluna, se chama tíbia. Também temos o fêmur, temos o rádio distal, temos o húmero. Só que não são nenhum desses ossos grandes que Deus faz com que receba a primeira mensagem. A primeira mensagem vai exatamente para os 3 pequenos ossos. Se tu não der glória a Deus onde tu estiver, tu está perdendo a oportunidade de ser abençoada. Deus te traz aqui para te dizer: querida, a roda gigante vai girar. E não vai ser quem está em cima quem vai receber primeiro. É exatamente quem está embaixo. Segura que tem Bíblia para comprovar. Ezequiel capítulo 17, versículo 24. E saberão as aves do céu que eu, o Senhor, elevei a árvore baixa e fiz a árvore alta descer. Eu fiz a árvore verde secar e fiz a árvore seca reverdecer, porque Deus é excelente em pegar as coisas de baixo e colocar em cima. Ezequiel profetiza. Nem Ezequiel sabia a força daquela palavra. É por isso que tem gente que diz que eu sou doido. Não tem problema, não estou nem aí. Se Deus mandar abrir vídeo, abrir a câmera, falar que vai ter sepultura sendo fechada, eu falo. Se 2, 3, 5, 10, 1 milhão de pessoas for alcançada pelo vídeo, amém. Mas a palavra, ela é como uma flecha lançada. Isaías capítulo 55. Assim como a chuva que vem do céu e para lá não volta, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Antes sai e faz aquilo que lhe apraz, e para ele não volta vazia. Deus está dizendo para alguém hoje:
vai haver um reboliço, vai haver uma alavancagem de tirar o que estava embaixo e colocar em cima. Olha, descansa. Porque depois que o profeta profetiza, tem um ruído, tem barulho. Tem coisa que Deus não vai resolver no silêncio, tá, minha santa? Tem coisa, dona Thalita Maria, que depois que Deus falar, vai ter que ter barulho. Tem coisa que depois que Deus começar a soprar, vai ter que ter estralo. Depois que Deus começar a soprar, vai ter reboliço. E algumas pessoas vão ficar inquietas, mas se descansa o teu coração. Quando Deus fala é para organizar. Quando Deus fala é para ajustar. E hoje Ele te trouxe aqui para te dizer, se for preciso ter barulho, vai ter barulho. Mas as coisas não ficarão do mesmo jeito que estava fora. O que estava bagunçado, o que estava arruinado, o que estava comprometido, eu sinto providência de Deus para profetizar. Estende a mão para cá, estende a mão, aponta aqui na minha cara, aponta aqui, olha. Ai, decalaia sai, eleosó de miniaçai. O meu Deus, eu profetizo hoje que vai haver barulho, mas depois deste barulho haverá organização. Eu profetizo hoje que haverá estrondos, mas depois desse estrondo haverá organização. Eu profetizo hoje que haverá um reboliço, mas depois desse reboliço vai haver organização. Só quem recebe essa mensagem, escreva aqui nos comentários a palavra força do alto. Escreva força do alto. Aleluia, 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 aleluia. Escreva força do alto. Só para entrar em concordância. Só para selar essa palavra. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Muito obrigado, gente, por cada ajuda. Muito obrigado, muito obrigado. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão a vocês. Louvado seja Deus. Muito obrigado às pessoas que estão nos ajudando, gente. Deixa eu falar para você. Escute isso. Eu sinto direção de Deus para falar isso. Daqui a 2 dias, olha que vai ter uma confirmação no coração. Daqui a 2 dias vai ter um grande barulho. Mas depois desse barulho vai ter providência. Não se assuste. Não se assuste pelo barulho que vai acontecer. Mas depois desse barulho vai ter uma providência. Pode anotar a data de hoje. Coloque aí na sua agenda, num caderno, no despertador, coloque onde você quiser. Mas depois desse barulho, vai ter uma grande providência. Amém. Lembrando, sexta-feira agora, dia 1 de março, estaremos iniciando. Gente, essa campanha é exclusiva para o Facebook, para o YouTube. Eu não estarei em nenhuma outra plataforma, só com vocês. Então convido as pessoas para vir. Sexta-feira estaremos da meia-noite até a 00:30 em oração. Amém? Campanha O Clamor da Meia-Noite. Será bênção. Durante 20 dias, do dia 1 de março até o dia 20 de março,